Aleluia, igreja. Louvado seja Deus. Eu cumprimento a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor Jesus. Amém. Felicidade e alegria está na casa de Deus, como disse o salmista Davi no Salmo 122. Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Da mesma forma também estou feliz, estou alegre com a igreja amada do Senhor Jesus. Meus irmãos, confesso que hoje as coisas ficaram um pouco dificultosas para nós estarmos aqui. Chegamos um pouco já adiantado do horário inicial, mas o Senhor Jesus vai ser e já está sendo exaltado, louvado pela nossa adoração, pelo nosso louvor, por nós estar reconhecendo o nosso Deus como vivo, como poderoso, como ajudador. Aleluia! Meus queridos, estamos aqui debaixo da graça do Senhor, debaixo da poderosa mão de Deus para transmitir à igreja uma palavra poderosa, uma palavra viva. Tamanha responsabilidade, ao mesmo tempo um grande privilégio, é ministrar a palavra de Deus, é ser mensageiro do Senhor Jesus. Então, muitas das vezes, por nós só ver o tamanho que é a responsabilidade, às vezes nos ofusca de reconhecer o privilégio também, que é ser um mensageiro do Evangelho do Senhor. Aleluia. Ensinar as pessoas a escaparem do fogo do inferno, escaparem da condenação, fugirem do caminho tenebroso e encontrar o caminho de luz, de vida eterna. Isso é muito gratificante, isso é muito maravilhoso. Queridos irmãos, eu convido a igreja nessa noite a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Ruth, capítulo 1. Glória a Deus. Livro de Ruth, capítulo 1, é o livro depois do livro de Juízes. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Deus tem me dado essa palavra. Glória ao Senhor. Quero pregá-la a ela nessa noite. Quero transmitir essa mensagem do céu à igreja viva. É bom, irmãos, estarmos aqui nessa noite. Muito bem. Que os irmãos estão aí junto conosco na live. Hoje não temos ninguém na igreja conosco, como no culto passado de domingo, onde estavam alguns irmãos aqui conosco. Hoje está somente eu, presbítero Tiago, aleluia. Já como aqui falei, já alavancados em horário, chegamos aqui, mas tudo vai proceder para a glória de Deus. Nós vamos cultuar o Senhor com a igreja amada. Livro de Ruth, capítulo 1. Deus tem uma mensagem poderosa para nós nessa noite. Irmãos, quero ler um versículo versículo de número 16 e 17. Depois nós vamos dar um salto aí no capítulo 2 e ler o versículo 2 e o versículo 3. Amém, queridos? Vamos fazer a leitura então, versículo 16 do capítulo 1 do livro de Ruth. Diz assim: Disse, porém, Ruth, não me inste para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali e serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa não seja a morte me separar de ti. Pule aí agora o capítulo 2 e o versículo de número 2 também e o 3. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo, e apanharei espiga atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou, e apanhava espiga no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. Aleluia. Feche a sua Bíblia nessa noite, glória a Deus. Fiquei na sua casa, sentado ou em pé, da maneira que você for receber essa palavra nessa noite. Eu quero que você esteja com o seu coração aberto para receber a palavra de Deus. Eu quero, irmão, trazer uma rápida mensagem objetiva, sucinta, com um tema subordinado ao tema: muitas coisas boas estão sendo jogadas fora. Muitas coisas boas estão sendo colocadas para o escanteio, ao desperdício, porque as pessoas não estão com a visão de Ruth.
a visão que foi dada por Deus. Eu quero te convidar nessa noite, já estou com vontade de entrar no tema, eu quero dizer nessa noite, eu quero te convidar a catar espiga comigo nessa noite. Essa mensagem vai te fazer entender, irmãos. Irmãos, este livro de Ruth, fazendo um rápido preâmbulo, talvez nós lendo ele, nós foca em 3 personagens que são bastante enfatizados no livro, que é Boaz, Ruth e Noemi. Mas eu, lendo esse livro, o Senhor Jesus abriu os meus olhos, descortinou os meus olhos, uma mensagem paralela a estes personagens. Mas o que me fez aqui, irmão, a minha atenção ser redobada da parte de Deus, foi exatamente para esta mulher chamada Ruth, mas pela uma atitude sua de colher espiga, de ter uma coragem, de pedir uma licença, e ali depois ir colher espiga em um campo. Mas para nós chegar nesse texto, nesse centro de mensagem, eu preciso um pouco fazer um esclarecimento e contextualizar com os irmãos. O livro de Ruth narra a história de uma mulher chamada Noemi. No princípio, a Bíblia diz que no dia em que o juiz julgava a terra, houve fome na terra de Israel. Então esta mulher saiu a peregrinar, e ela saiu com o seu marido Elimeleque para os campos de Moabe, uma terra estranha, uma terra que adorava deuses estranhos, uma terra que era conhecida pelo povo de Israel como a terra do povo incircunciso, do povo que não temia a Deus e que não respeitava ao Senhor e nem os seus conceitos e mandamentos. Mas como Israel estava apertada pela fome, Israel não tinha mantimento, Elimeleque pega a sua família, pega os seus 2 filhos, Quilion e Malom, são os 2 filhos dele, Malom e Quilion, e ele sai com a sua esposa Noemi e vai para os campos de Moabe, e ali eles começam a peregrinar, e eles começam a viver ali naquele tempo que Israel estava passando dificuldade. Então, irmão querido, a Bíblia diz que os seus filhos Quilion e Malom casa com 2 mulheres moabitas. O nome de uma é Ruth e o nome de outra é Orfa. E ali eles casam e chega um tempo, irmão, que toda aquela família vem sofrer com luto. Por quê? Porque Elimeleque, marido de Noemi, morre. Depois então os seus 2 filhos de Elimeleque e de Noemi também morrem, que são eles Quilion e Malom. Morrendo eles, então nós temos em terra estranha 3 viúvas. Temos Orfa, temos Ruth e também temos Noemi. Todas elas 3 estão ali em Moabe, órfãos e também peregrinas, porque estão em terras alheias. Mas aí chega uma notícia para Noemi, e a notícia é das boas, dizendo: olha, eu venho a te dizer que lá em Israel as coisas já estão voltando à normalidade, lá já estão colhendo de novo, a terra já produz, as coisas lá já estão favoráveis. Então ela começa a receber ânimo no espírito e diz: então vou voltar à minha terra, vou sair do campo das peregrinações e voltarei para lá. Mas chega a hora da decisão, irmãos. Ela vai às suas noras ali viúvas e diz: olha, minhas filhas, eu quero dizer uma coisa para vocês. Chegou o tempo de eu voltar para a minha terra. Chegou o tempo de eu tornar a casa dos meus pais. Voltarei para lá, lá morarei, lá ficarei. E eu quero que vocês agora tomem o destino da vida de vocês. Fiquem aqui na terra de vocês, de onde vocês são, moabitas, e eu voltarei à terra de Israel. Irmãos, aí é que começa um detalhe deste livro que apega ao meu coração, que intimamente, irmão, me faz apegar a este livro. É quando eu vejo uma mulher viúva chamada Ruth, na hora da despedida da sua sogra. Irmãos queridos, a sua sogra diz: olha, não tenho como mais ter filhos para que alguém possa casar com vocês, eu já estou em minha velhice, é bom que vocês vão à terra de vocês, lá procurem marido e de lá vocês ganhem uma nova geração. E esta órfã concorda ao primeiro instante, mas Ruth, irmão querido, tem algo diferenciado dentro dela, que ela não é aceitável ao primeiro instante, aquela separação assim imediata, assim inopinada. E ela vai e fala a Ruth, e ela vai e fala a Noemi dizendo: olha, eu não vou me separar de você, eu quero te dizer algo. E ela vai aqui, a Bíblia narrando com as palavras dela, e eu gosto, irmão, quando a Bíblia diz assim: porém, Ruth,
Irmão, todas as vezes que eu vejo na Bíblia essas conjunção adversativa, de porém, de mas, de entretanto, irmão, minha alma parece que sofre assim um impacto muito grande, porque eu digo, vem chumbo grosso aí, vem palavra poderosa, irmão. E não erra de se admirar, aqui aconteceu a mesma coisa. Olha o que disse, porém, Ruth: não me inste para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, aonde quer que pousares a noite, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultado. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. É o poder da decisão, presbítero Tiago. É isso aqui que está falando mais alto, é o poder da decisão. Todos nós temos que ter o poder da decisão dentro de nós. Porém, mas, porque nós vivemos em conjunção adversativa com o mundo. Nós somos, irmãos, o antônimo do mundo, porque o mundo está em tristeza, mas nós estamos em felicidade. Nós somos o antônimo do mundo. O mundo, irmãos queridos, está em treva, mas nós estamos em luz. Por isso nós temos, irmão, a decisão de Ruth. Se eu olhar para o povo de Deus adorando, e nós ver o povo do mundo festejando, para o mundo nós vamos dizer: porém eu estarei no meio do povo de Deus. E se o povo de Deus estiver cultuando, lá estarei eu cultuando. Se o povo de Deus estiver em perseguição, lá estarei eu em perseguição com o povo de Deus. E se o povo de Deus estiver morrendo e sendo levado e dizimado à espada, lá estarei eu também sendo dizimado à espada, porque eu tive o poder da decisão, irmão. Não foi fácil quando há mais de 17 anos atrás eu levantei o meu braço direito para o céu e coloquei um porém na minha vida. Eu me afastei do mundo, eu abdiquei minha vida de pecado para viver uma vida de santidade, porque o porém de Deus falou alto na minha vida, porque eu decidi, porque eu fiz um concerto com o Senhor, porque eu atei uma aliança com Ele. E assim, do mesmo modo, foi a cada um dos irmãos. Eu sei que chegou um dia da sua vida, irmão, que você viu o fardo pesado, você viu o cerco apertado, você viu as aflições baterem dentro de você, você só olhou e viu somente o Calvário à tua frente, você só viu a Jesus Cristo acenando para você, dizendo: vem, ainda tem campo, ainda tem espiga, vem, 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 porque ainda tem refrigério, ainda tem paz, ainda tem bálsamo, ainda tem graça, ainda tem misericórdia, ainda tem o poder, ainda tem o meu espírito, ainda tem o brilho para te dar. Irmão, naquele momento eu sei que o teu espírito se identificou com o Espírito de Deus, e a partir daquele momento você foi lavado pelo sangue de Jesus, você veio ser nova criatura. É por isso que o porém de Deus, ele sempre está ligado à nossa alma. O mas de Deus ainda está presente em nosso viver. Foi assim que Deus nos chamou das trevas, das ferrenhas. Foi assim que Deus nos tirou do lamaçal, Deus nos tirou do monturo e nos lavou com o sangue do Cordeiro, para nos fazer, irmão, como Ruth nessa terra, com o poder da decisão. Com o poder da decisão. O que nós não podemos, irmão, é ficar cocheteando entre dois pensamentos, entre dois caminhos. E assim exclamou Elias quando estava no meio do povo de Israel, e o povo ainda querendo, irmão, servir a Baal e servir a Deus. Ele disse: ó povo, até quando vocês cocheteareis em dois caminhos? E até quando viverei entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, servi a Baal, mas se o Senhor é Deus, servi-o com temor e com perseverança. Decisão, irmão, é coisa séria demais. Talvez você seja essa pessoa, irmão, que ainda está duvidoso no coração. Será que realmente eu tenho que entregar a minha vida a Jesus para ser salvo? Será que a minha vida anda da forma que estou? Será que ainda estou dessa maneira porque não entreguei a minha vida ao Senhor? Tome hoje a decisão certa. A decisão é entregar os teus caminhos ao Senhor. Confia os teus caminhos ao Senhor, como está escrito em Provérbios 3:6, irmãos. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Aleluias. Meus queridos,
Vamos adiante agora no detalhe desse texto. E após então Ruth decidir que não largaria Noemi e que aonde Noemi fosse ela iria, elas duas então juntas vão para a terra de Israel. E lá na terra de Israel as coisas estavam favoráveis, mas obviamente, irmão, como o povo que lá ficou era os mais favorecidos, quem saiu a peregrinar e estava voltando, tinha que enfrentar uma vida do zero, tinha que começar a conquistar de novo terras, campos, plantações. E então Ruth chega com Noemi e encontra um cenário ruim para elas ainda, porque afinal de contas elas não estavam lá. E quem chega em um local é como qualquer um de nós, quando mudamos para algum lugar, irmão, nós estamos indo para recomeçar, para plantar algo. E elas chegam naquela terra e elas não têm nada plantado. E são duas mulheres, e afinal de contas são mulheres viúvas, não tem um marido para ajudar, não sabe onde estão seus familiares, ou oxalá, sabe lá se até os seus familiares morreram de fome. Porque as coisas apertaram muito em Israel naquela época em que os juízes julgavam a terra. Meus queridos, mas aí vem um detalhe poderoso, um detalhe afinco dessa mensagem dessa noite. Irmãos, eu quero convidar você nessa noite. Não sei como você está hoje, não sei como está a tua vida congregacional. Talvez você tenha deixado de congregar, talvez você está afastado, talvez você está decepcionado, talvez de alguma forma você está vivendo, irmão, dentro de um beco escuro, você está dentro de um covil, irmão, e não tem uma saída. Eu quero te chamar como pastor. Volte para o campo. Volte para o campo, filho. Meu filho, volte para o campo, vem congregar. Vem, irmãos queridos, plantar conosco nos campos. Ainda tem alguma coisa para você pegar, ainda tem alguma coisa que Deus tem para te entregar. E a Bíblia diz então, irmãos, que Noemi disse: olha minha sogra, eu irei aí pelos campos e vou procurar alguém que esteja aí colhendo, porque a Bíblia diz que era a época, irmão, que a cevada estava sendo colhida, era a época da cega da cevada. Então ela viu um campo que estava ali sendo colhido e ela disse: eu vou lá e vou pedir para que eles deixem que eu colha, nem que seja um restolho, nem que seja os rabiscos que caem de espigas de cevada, eu vou colher. E ela vai e se prontifica no meio daqueles trabalhadores e diz: ei, deixa me colher aqui alguns rabiscos, deixa eu catar após. Olha, irmão, que bonito. Ela chegou humildemente e disse: deixa eu catar após os segadores. Os segadores, obviamente, iam à frente, irmão, fazendo a colheita, ia pegando aquilo que era melhor à vista, ia colhendo a melhor cevada, ia pegando o melhor, e ela vinha por trás, catando aquilo que lhe sobrava. Se reduziu à humildade, desceu do pedestal. O necessitado, irmãos, eu aprendi um ditado que ele é muito útil, é muito verdadeiro, que diz que o interesse é do interessado, e é verdade. Se você é o interessado pela salvação, corra atrás. Deus tinha um grande interesse de salvar a humanidade. O que ele fez? Enviou o Filho dele para nos salvar. O interesse é do interessado, irmão. Se você não der um passo, ninguém vai dar por você. Se você, irmão, não for atrás, ninguém vai se levantar para ir por você. Pode alguém te ajudar como pastores, igreja, a orar, a dar uma palavra de ânimo, a te fortalecer, mas afinal de contas o ponto de partida é você. Quem tem que dar o passo é você. Foi isso que Noemi fez. Eu preciso ir, nem que seja o restolho, nem que seja as migalhas, mas eu irei, levantarei, sairei da inércia e irei a buscar alguma coisa. E ela foi, irmão, e a Bíblia diz que os segadores iam à frente a colher, e ela por trás, atrás dos segadores, após eles. E o detalhe da nossa vida, talvez, irmão, quando chegamos à presença de Deus, à casa do Senhor, nós nos encontramos em uma situação tão ruim, tão amarga, que nós tão vergonhosa. Irmãos, seja sincero, quando nós aceitamos Jesus, irmão, nós estamos em tamanha vergonha pelaquilo que vivemos, pelaquilo que cometemos, pelaquilo que éramos antes, que ao se aproximar de Deus, irmão, nós curvamos, abaixamos como o junco e temos vergonha de até olhar para o céu e dizer: Senhor, abre-me os campos, abre-me a oportunidade, abre-me, Senhor, meu Pai, alguma coisa para que eu colha. Senhor, abre minha visão, Pai. Senhor, abre as bênçãos sobre mim. Nós vivemos, irmão, dentro de um contexto como esse, quando entregamos a nossa vida ao Senhor. Mas Noemi rompeu a barreira, irmãos, da humildade. Ela rompeu a barreira, quer dizer, do ego, da arrogância, da soberba. E ela foi após aos segadores e apanhava espigas que eram deixadas para trás.
E ela apanhava as espigas, porque o campo é grande, e é por isso que eu quero aqui trazer uma mensagem. Fique tranquilo, irmãos. O campo é grande. Deus tem um lugar especial para você colher. Por isso que não precisa passar ninguém para trás para tentar, meu irmão, se promover. Não precisa ter pressa, não precisa sair derrubando as pessoas para colher. Deus tem um campo para você. Pode começar lá atrás, pegando, irmão, o que os outros vão deixando, porque vai chegar o tempo, irmão, que você não vai estar mais após os segadores, mas vai chegar o tempo que o Senhor vai te promover e você vai estar entre os segadores. Tenha pressa, irmão, de estar com o microfone na mão, de logo já ser ungido a pastor, a bispo, a apóstolo. Não, deixa as coisas acontecerem como Deus quer. Deixa Deus fazer em você, deixa Deus criar, irmão, a situação. Deixa o Senhor agir. A maioria das pessoas, irmão, perde as oportunidades. São precoces, são Jefté, fazem votos precipitados. E Deus não está honrando, sabe por quê? Porque querem viver o seu próprio tempo. Querem adiantar, querem colocar os carros à frente dos bois. Mas Deus está dizendo, comece lá atrás, comece lá embaixo, comece na humildade. Eu vou te colocar no meu tempo lá na frente, mas caminhe passo a passo. Passo a passo, irmão. Ruth soube obedecer, irmãos queridos. Soube obedecer o tempo de Deus. Ela soube, irmão, se comportar como um servo de Deus. Tem que se comportar, irmãos. Eu vejo pessoas, irmão, pulando de ministério a ministério somente para ser ungido logo alguma coisa, irmão, como se o nome de pastor te desse a unção, te desse o poder, te desse, irmão, o caráter, te desse testemunho. Não, irmão, eu primeiro preciso, como a Bíblia diz, apresentar-me diante de Deus como um obreiro aprovado e que dá testemunho. E que manuseia bem a palavra. Então, irmão, quando tem alguém aí se pulando de um lado para o outro para ver o óleo descer, para ter estado, para ter o nome, continue lá atrás das gavelas, apanhando, e Jesus está vendo e dizendo, esse aí eu gosto, é desse que eu gosto, porque os que se humilham para mim serão exaltados, os que me obedecem, os que respeitam o meu tempo serão levantados pela minha própria mão. Mas os precoces, irmão, aqueles que se adiantam são levantados pelo próprio homem, são promovidos pelo homem, são reconhecidos pelo homem, recebem o que é do homem, mas o que é de Deus nunca receberam. Por quê? Porque nunca respeitaram o tempo de Deus. Meu Deus do céu, Jesus está falando. Fica tranquilo, meu filho. O que Deus tem para a sua vida, irmão, ninguém tira. Pode você estar no campo igual Davi, matando só urso e leão. Pode você estar igual José, só na cova, sendo vendido, levado para a cadeia. Pode ser igual a Daniel, irmão, somente um servo, somente um qualquer. Mas quando chegar o tempo de Deus, Deus cria a situação. Tira da cova, tira do pasto, tira de trás das ovelhas, leva para o trono, leva para o altar, leva para as nações, leva para o estúdio, grava, faz o que ele quer, mas no tempo dele, como ele quer, ele vai promover a tua história. Vai após os segadores. Fica lá após os segadores. Fica lá, meu filho, fica lá. Fica lá, lá é a tua escola, lá é o teu aprendizado, lá é o teu deserto. Deixa os apressadão ir lá e catar o melhor. Porque, irmão, vai chegar o momento que Deus diz, vou te tirar de trás e vou te pôr no meio. Não é assim que diz as escrituras? E eu tiro o pobre do pó e do monturo e faço-o assentar entre os príncipes. Por isso, irmãos queridos, que tem reduzido testemunho. Agora Deus me fez entender aqui agora, em cima do altar, Rabacai, Racantoromanai. Irmãos, o povo está querendo acabar com o testemunho que Deus dá aos seus servos. Está cada dia mais difícil encontrar homens que passaram pelo processo até chegar, irmão, no propósito, até chegar, irmãos, no local da bênção. Porque as pessoas não querem viver mais o processo, já querem ir direto para o propósito. As pessoas pulam os degraus, pulam, não respeita, irmão. Não olha para as autoridades de Deus, não faz o seu ministério, não cumpre o seu ministério, como o Senhor o ordenou a cada um, dentro do seu quesito, dentro da sua área, dentro do seu chamado.
E aí hoje tem reduzido o testemunho por isso. Porque a pessoa, quando era para estar lá atrás dos segadores catando, não, irmão, já está lá na frente com os segadores entre ele. Não começa como Ruth, lá atrás nos segadores. Deixa Deus criar teu testemunho, crente. Deixa Deus fazer a tua história, pelo amor de Deus. Pare de ser precoce, pare de querer adiantar, pare de querer chegar no lugar que Deus disse ainda não é para ir. Pode esperar com calma. Ah, fulano está embarreirando. É por isso que eu nessa igreja ainda não fui ungido, ainda não fui ainda no novo, ainda não. Fica tranquilo, irmão. Não tem ninguém que embarreira o projeto de Deus. Não tem pastor, não tem padre, bispo, prefeito, vereador. Não tem ninguém, irmão. Fica tranquilo. Aonde você quiser que Deus quiser, Ele tira um. Quando for para cumprir o tempo que Deus tem para a tua vida, irmão, Ele fala no ouvido do grandão. Não foi isso que Ele fez com o Faraó? Ora, por que as pessoas reduzem o poder de Deus, irmão? Ora, visto que a Bíblia diz que Faraó era homem grande e que não queria deixar o povo sair de dentro de Egito, mas Deus endurecia e amolecia e disse, agora libera o meu povo. De repente ele disse, segura o meu povo. Não será assim com Deus? Se tiver o dia de Deus dizer, ei, tira o pé de cima do ministério deste e bota para prosseguir, para andar. Se Deus disser para alguém, freia o ministério dele, prova ele, ponha ele para aprender, volta ele lá para trás dos segadores, o Senhor não fará. Ora! Racalabachantoromanarabacai Anto e comanarabandarabachobia. Tem glória aí, crente! Se tem da glória para Jesus. O campo é grande demais, irmão. O campo é muito grande. O campo é grande. Tem o teu espaço reservado. Jesus Cristo diz que pouco é o ceifeiro, mas grande é a seara. É por isso, irmão, que ela não se preocupou. Ruth disse, não, pode deixar eu aqui. No meu tempo alguém vai me ver aqui na minha humildade, apanhando entre as gavelas, e vai me fazer estar lá na frente. Eu serei recompensado. Serei recompensado. Deixa eu manter, irmãos. Sabe o que é importante, irmão? Nós perseverar no tempo de Deus. Sabe por quê? Porque essas pessoas que são precoces, que querem ir adiante logo, irmãos, elas vão jogando muitas coisas boas para trás. E Jesus vai fazendo igual fez, irmãos queridos, com Vartir. Vartir, irmãos queridos, rejeitou. Vartir jogou o seu bem precioso fora e ele disse, ei, lá atrás aquecendo já, no aquecimento, no aquecimento está ela. Quem? A Radassa. Quem? A Esther. Traga Esther para ser rainha, porque alguém lá já está insubmisso à vontade do rei. E se está insubmisso, Jesus tira de cena e bota outro no lugar. E tem pessoas assim, irmão, que se adiantaram demais, irmão, correram demais e estão cansados e agora já não conseguem mais ter a visão do que é precioso e do que é vil. Estão jogando o precioso fora e ficando com vil. E era assim que estavam fazendo, presbítero. No dia que os israelitas estavam colhendo, eles estavam jogando coisa boa fora, jogando espiga fora e tudo, Ruth pegando. Deixa comigo, é para mim, isso aqui me serve. E tem muita gente jogando preciosidade fora. Tem muita gente, irmãos, por causa que quer viver as suas próprias vontades, jogando casamento fora, jogando ministério fora, jogando, irmãos queridos, respeito fora, jogando a ética fora, jogando a família fora, jogando a vontade de Deus fora. Tem pessoas que querem viver as suas próprias vontades e vai jogando valores fora, vai jogando filhos fora, vai jogando compromisso fora, vai jogando a palavra fora, vai jogando o amor, vai jogando a fidelidade, achando que aquilo não lhe precisa mais, que aquilo não é útil, que aquilo não é benéfico. Ei, avalie os teus conceitos, avalie os teus valores, avalie a tua caminhada. Se for preciso, pare um pouco, observe, comece a decifrar melhor, comece a decidir melhor, porque tem coisas boas aí que você pode estar perdendo, que você pode estar desprezando. E Jesus está dizendo, pare, pense, reflita e olhe. Pare, pense, reflita e olhe, irmão. É por isso que Jesus, irmão, Jesus é lindo, igreja. Jesus é magnífico demais. Dá glória para Jesus aí na tua casa. Se puder, rasga os céus com glória. Libera a glória aí na tua casa, porque eu vou dizer algo tremendo aqui demais. Libera a glória, porque a palavra está descendo do trono.
É por isso que Jesus Cristo nos chamou, irmãos queridos, a ser homens mansos, longânimos, compassivos, pacíficos, porque Deus trabalha na calmaria. Ei, lembra que Elias estava lá debaixo do zimbro, aí passou um fogo, fez uma arruaça. Se fosse essa geração de hoje, irmão, tinha ido no fogo. E é Deus, olha o fogo, olha o movimento, a barulheira, e é Deus. Tem muita gente enganada com o movimento, achando, irmãos, que é avivamento. Tem muita gente, irmão, olhando para louvor bonito e não sabe nem se eles passam do teto, se eles chegam ao céu, pregações detalhadas, mas não tem pureza, não tem clareza, não tem Jesus, não tem Espírito, não tem poder, não tem transformação, não tem Bíblia, não tem essência, não tem verdade. E Jesus está dizendo: eu quero clareza no meu evangelho, eu quero simplicidade no meu evangelho, eu quero que ele alcance do mais grande ao menor, daquele que se acha e do que não se acha nada. Eu quero que o meu evangelho seja pregado a toda criatura. Estão tirando, irmão, a clareza do evangelho. Estão tirando, irmão querido, a simplicidade do evangelho. O que é a simplicidade do evangelho, pastor? É um evangelho que não é pregado por classe. Hoje tem um evangelho do rico, irmão. Tem a igreja do rico. Acredite, irmão, estou em Brasília. Aqui pela minha... Irmão, é triste até falar isso, mas eu vou falar. Mas aqui dentro dessa terra aqui, irmãos, há implantado uma doutrina de Balaão terrível. A doutrina do Nicolaíta está dentro aqui, irmão. Tem que pregar aqui, desconstruindo doutrinas que foram implantadas nesse lugar. Porque aqui tem as igrejas só de jovem, porque o evangelho foi feito, parece que só para jovem naquele lugar. Tem um lugar, irmão querido, que o evangelho é pregado só para os ricos. Parece que tem um lugar que é o evangelho dos pobres. Eu não conheço esse evangelho. Eu conheço o evangelho da graça, que tira o homem do pecado e dá-lhe a vida eterna. Só tem um evangelho, só tem um Espírito, um só batismo. Aleluia! O evangelho está unificado na salvação e na transformação do indivíduo. Mas estão perdendo o equilíbrio, irmãos. Estão se segregando a cada dia mais para atender classe social, para atender comandidade de classe A, de classe B, países tal. Irmãos, o evangelho é só um no sul, na Coreia, na África. Ele é para transformar e salvar e abrir os olhos dos cegos. Alguém me entende o que eu estou dizendo, meu filho? Você que está sem congregar, aqui tem campo. Você que deixa de besteira, pastor, deixa de besteira, meu irmão, venha para a igreja, venha para a casa do Senhor, congregue. Tem campo, irmãos. Tem campo para você. Pastor, mas aconteceu isso e aquilo comigo, aí me aconteceu aquilo. Volte, meu filho, tem campo. Preciso dizer isso nessa noite. Tem campo, meu filho, deixa de besteira, não perca sua salvação por causa disso e daquilo, irmão. Jesus estará nos chamar a fazer a sua vontade, a sua obra, o seu querer. Tem gente desprezando e jogando fora muita coisa boa. E a principal dela, até a salvação, irmãos. Até a própria salvação, por alguns irmãos, acharam que era coisa que não valia nada, que não adiantava invertir. Mas toma uma decisão como Ruth tomou. Ela disse: ao Deus que tu servia, eu servirei. Olhe para esse povo de Deus que serve o Senhor de verdade. Olha para ele e diz: eu vou servir o Deus que esse povo serve. Eu vou estar onde este povo está. Eu vou cantar como esse povo canta e louva a Deus. Eu vou falar do evangelho como esse povo fala. Eu serei como esse povo. E se esse povo for perseguido, eu serei perseguido com ele. E se esse povo forem enxotados das sinagogas, das suas igrejas, eu também serei, porque eu estarei defendendo a bandeira do evangelho. Quer ver como é que Deus faz? Olha para mim nessa noite em nome de Jesus. Olha como é que Deus faz. Alguém que começou lá embaixo, tranquilo, respeitando o tempo de Deus. Chega um tempo em que Ruth estava lá apanhando entre as gavelas. Um homem vendo aquilo diz: quem é essa moça? Quem é ela? Alguém vai e diz: é Sair. Ela é nora de Noemi, qual era a mulher de Elimeleque que morreu. E ela era casada com um de seus filhos. Aí ele disse: Boaz, que era o dono do campo onde ela estava apanhando as espigas, disse: então faz parte de minha família. Mas não declarou para ela.
Disse, agora em diante muda a história. Se ela estava pegando entre as gavelas, agora é o que eu coloco para vocês uma ordem. Deixe cair ainda melhores espigas para ela e deixe ela apanhar entre os segadores. Está vendo, irmão, como é que Deus faz? A Bíblia diz, olha só, versículo 15 do capítulo 2. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo, até entre as gavelas deixai a colher, e não lhe embaraceis. Deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que os colha, e não a repreendais. Irmão, se esse livro, irmão, dá mensagem em toda a área, abrange a família, abrange o ministério, abrange a área espiritual, abrange a fidelidade, abrange, irmão, o compromisso, a decisão, dá mensagem de todo jeito que Deus quer falar conosco, Ele fala com um livro desse, irmão. É rico a Bíblia Sagrada. Olha, quantas riquezas de revelações Deus está transmitindo para você aqui agora. Olha onde Deus está te levando a conhecer algo que alguém que começa lá atrás, irmão, embarreirado, que antes não era reconhecido, agora Deus levanta um ajudador e diz, ó, deixais apanhar entre as gavelas, entre vocês, do melhor, e deixai cair coisas melhores para ela. É assim que a bênção de Deus chega, irmão. A bênção de Deus chega natural. É só você prosseguir na caminhada. Marcha, irmão. Não fique esganado pela bênção do Senhor, não. Fique esganado pela salvação. Fique esganado pela humildade. Venha buscar, irmão, a submissão. Venha trilhar o caminho do respeito. Respeita a liderança. Respeita a lei. Respeita a palavra em primeira instância. Que Deus vai chegar com a bênção na tua casa. Você não vai até a bênção, não. A bênção vem até você, irmão. O Deus que nós serve, irmão. Se nós souber servir o Senhor e buscar a Deus, nós reduz muito esforço. Está escrito no livro de Provérbios que se o homem afiar o machado, ele vai dar minas machadadas para derrubar a árvore. Então, se nós usarmos, irmão, esse detalhe, nós vamos encurtar o caminho. Não que vai ser um caminho encurtado para trapacear, mas vai ser um caminho encurtado pelo quê? Pela sabedoria. O atalho da sabedoria. É isso que o Senhor quer que nós o alcancemos. Não a repreendais, deixai ela apanhar, deixai ela pegar, porque o campo também faz parte, é das famílias dela, é de parente, ela merece ser remida, ela merece também ser ajudada. Quem viveu dias difíceis agora, irmão, está sendo promovido. Quer saber mais o destino dessa mulher? Nada mais é, daqui para frente no texto, eu não quero entrar para o final, mas só para você ver que a bênção de Deus é completa. Deus não para no meio da bênção, irmão. Por isso que eu dou sempre esse conselho, eu digo, se alguém está prestes a receber uma bênção, está dentro da bênção, mas ela não está na mão, não conte o testemunho. Que Deus não dá bênção por metade. Espere ela concretizar, vai lá e conte o testemunho. Já vi gente perder bênção, irmão. Lembro-me de uma situação de uma pessoa que estava grávida. Deus usou um profeta, profetizou que ia gerar um filho. Quando tem 3 meses de grávida, subiu no altar e já pregou o testemunho de grão. Fez errado. Espera com o filho no braço. Ana, irmão. Olha para Ana. Ana não foi quando estava grávida, ela já foi lá dizer, Senhor, obrigado, Deus. Espera tudo se concretizar, irmão. Espera tudo acontecer. Deus não é Deus de metade, não. Deus não é Deus de parar no meio do caminho, não. Se Deus falou isso, aquilo vai até o fim, irmão. Deixa o filho na mão, vai lá, levanta o altar e diz, está aqui. O Deus que me prometeu cumpriu. E eu trago e apresento a casa do Senhor. E Boaz, irmão, vai chegar a um dia da vida dele, mais para o final, que ele casa-se com Ruth. Ou seja, uma mulher que vem de peregrina, moabita, de terra estranha, que daqui a pouco, irmãos queridos, é uma boia fria no meio dos peão, para melhor dizer, e os irmãos compreender. E ali ela está apanhando espiga, daqui a pouco, quem estava apanhando após, agora está entre, e daqui a pouco casa com o dono da lavoura. Está entendendo o mistério de Deus? E nem só casa como o dono da lavoura, que o dono da lavoura ainda dá terra para sua sogra. Diz qual era as terras que era do marido de Noemi. Agora sejam dela de novo. Comprou as terras, recebeu as terras que ele tinha perdido quando morreu, Elimeleque. Devolve a sogra de Ruth, casa com Ruth. Ruth vai ser, irmão, mãe de Obed. Obed vai ser mãe de Jessé, mãe de Jessé, pai de Davi. Entendeu a geração? E ainda chega o quê? Dentro da genealogia do Salvador. Tem bênção mais completa, pastor Tiago?
Não tem bênção mais completa. Ainda te encaixa no contexto bíblico. Deus te dá a bênção e ainda te contextualiza dentro da genealogia do Filho de Deus. Aleluia. Ainda te coloca dentro da genealogia como mulher, como geradora, como mãe. É isso que é Deus, irmão. Olha, irmão, olha o detalhe da vida de Moisés. Moisés era para ser morto, de repente joga no rio. Joga no rio era para morrer afogado ou comido de jacaré. Mas não. Quem que pega ele? O próprio homem que lançou condenação contra os meninos. A filha de Faraó, que disse que era para matar todas as crianças no Egito, pega Moisés. Agora, pera lá, Moisés é pego para ser criado pelo homem que mandou matar as crianças. E por que ele não mata Moisés? Porque o propósito de Deus fala mais alto sobre a condenação de morte, sobre a palavra de maldição, sobre a oração contrária, irmão. O propósito de Deus rompe tudo isso aí. Eu nem oro, irmão, contra a oração contrária. Eu tenho um tempo desse, eu orava muito, repreendendo a oração contrária. Eu digo, mas se já é contrária, como que vai ter efeito? Se a oração já é contrária, por acaso, se Deus responde a oração contrária de alguém, irmãos, eu entendi que a oração contrária não era isso. Eu entendi que a oração contrária é quando eu e uma pessoa estivessem um propósito e nós orássemos de forma desigual. É isso que é oração contrária. Muitas pessoas interpretam que é alguém orando mal para ele. Deus não recebe oração maldosa, irmão. Se uma oração verdadeira é difícil ainda chegar ao céu, imagine uma errada. E nem como, irmão. Oração contrária é quando, por exemplo, um casal ora pelo futuro do seu filho para ser médico e o outro ora para ser advogado. Aí Deus diz, meu Deus, isso aí deu contrariedade. Agora o menino é médico, é doutor, é advogado ou é pastor? Eles têm que decidir. Nós estamos lá orando num propósito para Deus curar uma pessoa. Vamos supor, uma pessoa é paralítica. Estamos orando, o pé dele está inchado e ficou paralítico. Aí um ora para Deus levantar o paralítico de outro. O outro diz, não, senhor, tira só o inchaço da perna, tá bom. E aí, irmãos? Fica difícil, né? Então Deus, ele gosta das coisas exatas, certas, verdadeiras. Né, irmãos? Deus compreende até o nosso falar, mas sejamos sinceros. Não é isso que diz o livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 17. Cheguemos, pois, ao trono da graça com confiança. Temos que chegar ao trono da graça com confiança, não é com medo, não é com dúvida, com incerteza, com incredulidade, senão Deus não responde. Ora, irmãos, então o que acontece? Moisés está lá dentro da casa de Faraó, mas Moisés precisa se amamentar. E aí disse, dá uma ordem, vai buscar uma mulher para amamentar Moisés. Aí vão, percorre a terra, cai na casa da mãe de Moisés. Só que eles não sabem que ela é a mãe de Moisés. Diz, moça, você, estou vendo que você parece que agora teve filho, está no período de amamentação ainda. Vamos para o palácio de Faraó que você vai dar de amamentar o menino. Ela foi calada. Entrou para dentro do palácio, que deve ter olhado e disse, é ele, oh glória. Pastor, o Espírito identifica, pastor Tiago. Quando a bênção é de Deus... Irmão, quando você sabe que foi Deus que ordenou, você olha e diz, isso aqui foi Deus. É projeto de Deus, não tem como. Que não tem engano, não tem como dizer, irmão, isso aqui é ironia do destino, isso aqui é um laço, não. Quando é de Deus, você sabe, você conhece, você identifica. O Espírito, ele certifica. Irmãos, então a mulher de Moisés, quer saber, criou o seu próprio filho dentro do palácio, comendo do bom e do melhor. E acima de tudo, recebendo um salário engordo. Oh, papai! Irmão, é Deus ou não é? A mãe de Moisés criando o seu próprio filho que era para estar morto dentro do palácio real, ganhando um salário ainda. Salário bom. E o rei ainda achando que Moisés não era filho dela, dizendo, estou pagando uma serva qualquer, só para amamentar. Criou o seu próprio filho. Deus é fiel, irmão. Deus é fiel, a bênção do Senhor é completa. Irmão, não jogue fora, vamos voltar ao contexto. Não jogue as coisas preciosas fora. Ajeita o teu casamento. Você não é casado, case, apruma a tua vida, vai fazer a obra certinho, mas não jogue fora. O ministério que Deus te entregou, você fica aí, irmão, se esbarrando em coisas, em meninice, em coisinhas pequenas, irmão, chuta esse trem no meio e vai fazer a obra de cabeça erguida, de rosto, irmão, alegre, com o brilho do Espírito Santo. Deus é maior na tua vida, meu filho. Vai ganhar as almas que o Senhor Jesus Cristo te levantou para ganhá-las. Então, irmão, nós temos que saber separar o precioso do vil. Deus falou comigo esta palavra e ela está
Essa palavra está no meu coração, essa palavra está em minha vida. Separar o precioso do vil. Poucos sabem disto, separar o que é precioso e o que é vil. Mateus capítulo 7, versículo 6 diz assim: não dei aos cães as coisas santas, nem deite aos porcos as vossas pérolas, para que não os pisem e voltando as despedace. Olha, irmão, que lindo. Não dei aos porcos as vossas pérolas, nem aos cães as coisas santas. Preserve pelos valores, pelos princípios, pela idoneidade, pelas características. Seja um homem irrepreensível, seja um homem que não tenha palavras torpes na tua boca, um homem de conduta, uma mulher de conduta, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que aonde chega, irmão, o ambiente é tomado pela graça do papai. Sabe por quê? Porque não dá, irmãos, as coisas santas aos cães, não profana. Não abre a boca para zombar, não abre a boca para falar mal do pastor, da liderança, não abre a boca, irmão, para criticar qualquer coisa do reino de Deus. O reino de Deus, irmão, ele não é para sofrer críticas, não é para sofrer embates. O reino de Deus que anda em seriedade e verdade não pode sofrer, irmãos, com essas tais coisas. Ele precisa de ajuda. Os que estão ali pelejando pelo reino precisam de ajuda, de palavras de salvação, de palavras de conserto, de palavras de exortação, mas não de palavras de humilhação, palavras de juízo. Não lance palavra de juízo, porque uma alma tem muito valor. Afinal de contas, o pastor Pedro não morreu por alma nenhuma. Afinal de contas, as minhas mãos não são furadas. Pode olhar, minhas mãos não são furadas. Eu não tenho o poder de julgar, de lançar fora. Eu estou dizendo, venha para os campos apanhar espiga conosco. Volte para os campos, deixa de besteira, tira o inimigo da mente, tira a cegueira dos olhos e vai para os campos. Porque os campos são grandes. Se não está conosco, seja onde for, mas venha para a casa do Senhor Jesus. Queridos, não abra mão dos teus valores. Uma história muito linda no segundo livro de Reis, no primeiro livro de Reis, capítulo 21, do homem chamado Nabote. A Bíblia diz que ele plantou uma vinha próximo ao palácio de Acabe. Acabe era um homem ruim, Acabe era um homem que sempre queria acabar com a história, com o legado dos profetas e do povo de Deus. Mas ele encontrou um homem que tinha, irmão, na sua vida, poder de decisão. Um homem que preservava valor, chamado Nabote. E ele plantou aquela vinha próxima ao seu palácio. E lá no palácio, Acabe viu aquela vinha e disse, invejou e disse, eu quero aquela vinha. E desceu e foi falar com Nabote. Disse, dá-me a tua vinha, para que eu faça dela uma horta. Eu te pagarei o valor que tu quiser, e aquilo que tu me pedir, eu te darei em troca. E ele abriu a boca e disse, longe de mim tal coisa, que eu dê a herdade e a herança que recebi de meus pais. Olha como o diabo é sujo, usou a boca de Acabe dizendo, me dá a vinha, eu vou fazer uma horta. Irmão, o diabo só quer corromper os valores familiares, quer corromper o valor do ministério, do evangelho. Ele pega uma vinha e transforma numa horta. Aonde que o valor de mercado, de essência, vamos supor que na situação de moral, de ética, uma vinha para uma horta. Ele diz, eu pego a vinha, destruo, faço uma horta. É o que Deus quer, irmão. Pegar um homem exemplar na casa de Deus e levar ele para o mundo para falar maldades. Pegar um homem que toma santa ceia e dizer, joga ele no mundo e beba cerveja agora. O homem que pregava o evangelho e agora blasfeme contra o nome do Senhor. O diabo quer isso, tirar o maior valor e colocar na escória, a malignidade. É isso que ele quer destruir de nós. Mas se nós tiver opinião, se nós tiver capricho, se nós tiver, irmão, verdade dentro de nós vamos dizer igual Nabote disse para Acabe, longe de mim esteja que eu dê a herança de meu pai. Eu não dou, não vendo, não empresto e não abro mão de valores, de princípio, de essência, da palavra, da comunhão, do Espírito, da congregação. Está escrito lá no livro de Hebreus ou Efésio, e como alguns que de costume abandonaram as suas congregações, não façam tão coisas. Muitos têm abandonado as suas congregações, muitos têm desonrado as suas lideranças, desonrado aquilo onde Deus lhe colocou, lhe plantou. Mas não faça tal coisa. Honre aonde Deus te colocou. Irmão,
Eu falei aqui de algo tão lindo, que é para que nós não joguemos fora preciosidades, que nós não desperdicemos aquilo que é sagrado, que Deus nos deu. E eu encontrei na internet, acho que uma metáfora, não sei se isso é metáfora, da pedra. Eu achei lindo e eu trouxe para a igreja para nós finalizar. Diz que a pedra, o distraído, nela tropeçou. O bruto a usou como arma. O bruto a usou como arma. O empreendedor a usou para a construção. O camponês fez dela um assento. Michelangelo fez dela uma escultura. Davi com ela matou o gigante. Jesus mandou removê-la para ressuscitar Lázaro. Ou seja, você vai ver a pedra aqui, irmãos, estando em diferentes situações. Mas aí a moral dessa metáfora, ela vem exatamente para nos dizer que a diferença não está na pedra, mas nas nossas atitudes. Não existe pedra no seu caminho que você não possa apresentá-la, pegá-la para usar no seu próprio crescimento. Então veja que a pedra, irmão, o bruto pegou e fez dela uma arma. Michelangelo fez dela uma escultura. Davi usou para derrotar o gigante. O distraído nela tropeçou. Então, irmão, nós temos pedra todo dia, mas se você der valor, se você der mais cuidado a certas pedras que alguém está chutando, eu estou falando, irmãos, que como uma palavra simbólica, mas eu estou me referindo a você, que é uma pedra, a Jesus Cristo, que é a pedra preciosa. Olhe para Ele, irmãos, com mais cuidado. Veja o Senhor Jesus como aquele que pode mudar a tua história, pode mudar a sua vida, pode fazer algo por você. Não a distrate, não leve por ignorância a mensagem que está sendo pregada. Olha, irmãos queridos, que alguém que se destina ao Evangelho, que se doa ao Evangelho, verdadeiramente tem algo recompensatório, porque não se pode, irmão. Estou vindo do meu trabalho, trabalhei o dia todo hoje, quase não saio do meu trabalho, eu peguei o carro, vim, irmão, às pressas para chegar à casa de Deus e levar uma mensagem a qual eu me dediquei a ela aqui. A qual eu orei, a qual eu pedi a Deus que viesse trazer uma mensagem, que viesse falar pelo menos com uma pessoa, se fosse necessário, mas se Deus quisesse que todos também alcançassem algo dessa mensagem. Então nós nos dedicamos ao Evangelho, nós olhamos para a pedra e a fizemos como o empreendedor, diz vamos usar para a construção, ou fizemos como o camponês, vamos usar para assento, ou como Davi, ou como a Jesus, vamos removê-la. Então, use essas circunstâncias que talvez hoje lhe apunhala, lhe faz mal, para que um dia elas lhe façam bem. Faça como Ruth, lá lhe fazia mal, talvez no início, né, irmão? Ver as pessoas colhendo as coisas tão boas e ela pegando ali os restos, mas ela disse, vou continuar, vou persistir. E eu vou chegar lá. É isso que eu quero trazer para a igreja nessa noite. Não abandone o campo. Não jogue fora as espigas. Irmãos, zele por elas. Olhe para ela com amor, com cuidado. Nós, irmãos, somos servos de Deus. Nós precisamos ganhar almas para o Senhor. Nós precisamos olhar para as almas com este olhar de Pai. De que elas precisam congregar. De que elas precisam conhecer a Jesus. Que elas precisam do Evangelho para mudar a vida dela. Irmão, sabe como eu identifico uma pessoa salva? Identifico, irmão, um salvo. A Bíblia fala dos salvos. Um salvo, a gente conhece ele quando ele tem desejo de ganhar alguém, de salvar alguém para Jesus. Quando eu vejo alguém, irmão, esganado para ganhar uma alma, ser da sua família, da sua casa, eu digo assim, é salvo. Porque quem não é salvo, irmão, não tem desejo de ganhar alma. Não tem como, irmão. Por que Jesus, ele tinha desejo de pregar o Evangelho, de ensinar, de trazer as pessoas ao conhecimento do Evangelho? Porque é um homem salvo. O salvo, ele tem esse desejo. Eu conheço um salvo por isso, irmão. Pode a pessoa estar olhado com os olhares de todo mundo ruim para ele, mas se ele falar na mesma hora assim, se falar numa alma, chega, parece que dá assim, a pessoa chega, fala com aquele amor, com aquele desejo de dizer as almas, as vidas. Pastor, tem uma vida ali que precisa de Jesus, que precisa da palavra. Irmão, é um salvo. É um salvo. Pode você olhar para ele, não dá nada por ele, olhar e dizer esse aqui, não. É um salvo, irmão. O salvo tem esse desejo, crê no Senhor teu Deus, será salvo tu e a tua casa. O salvo, ele tem desejo de salvar alguém. E assim diz a carta de Judas. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós, que nós estejamos firmes na graça, na multiforme graça de Deus, e ela seja multiplicada para cada um de nós. Quero agradecer à igreja e dizer, irmãos, o propósito está de pé. Iniciaremos amanhã pelas 6 horas até o meio-dia,
um propósito de jejum de 3 dias sobre o revertimento e sobre o poder de Deus. Busque o poder de Deus e Ele vai te fazer necessário, você vai entender que quando chegar situações na sua vida, você vai aguentar, você vai passar por ela porque você foi revestido pelo poder. Porque quem não estiver com esse poder não vai suportar, não vai vencer, não vai conquistar, não vai receber, porque faltou-lhe o poder. Não teve, irmão, revertimento. 3 dias de jejum, nada como e nada bebo, até que não seja eu revestido de poder. Por 3 dias nós estaremos dessa forma, em sacrifício e jejum, e eu convoco toda a igreja, Assembleia de Deus, Primeiro Amor, a estar neste propósito com o pastor Pedro, com amor, com vontade, não por violência, não por força, mas por amor. Deixa o amor funcionar em você, para que nós venhamos fazer esse propósito de acordo com o que Deus quer para a nossa vida. Quero agradecer os irmãos que estão conosco nessa live, ao presbítero Tiago, que aqui nos ajudou para a glória do Senhor Jesus. Deus abençoe ele, a família e a casa dos irmãos. Oremos nessa noite, que Deus venha nos guardar e a família ser abençoada. Pai, Senhor Deus, Jesus Cristo amado e santo, Pai, eu entrego nas tuas mãos a família, a casa dos irmãos, Pai. Jesus vai de encontro agora, Pai, com cada lar, com cada casa. Jesus, estende a tua mão, Pai, sobre essa família, sobre os filhos, Pai. Estende a tua mão santa, meu Pai. Que nenhum mal toque. E que nenhum mal adentre, Pai. Jesus, repreende, meu Pai, à frente do teu povo todo impedimento. Tira, Jesus, os impedimentos. Tira, meu Pai, e arranca todo mal. Repreende, Senhor, toda enfermidade, todo mal, todo acidente, em nome de Jesus. Pai querido da vitória, a causa do teu filho e da tua filha, Pai, que quando eu pregava, Jesus, essa pessoa dentro dizia, pastor, você tem pregado, mas minha causa é essa e é essa. Ah, Senhor, se tu usasse este homem para falar na minha causa. Jesus está falando aqui agora, que antes que eu fale alguma coisa, eu faço na tua vida. Jesus está dizendo para você, você queria ouvir palavra, mas você vai ver ações. Você queria que o homem falasse, que você visse revelação, mas Deus está dizendo, eu vou fazer e você verá. Porque a glória e a honra é minha, o poder é meu. Aleluias. Então, meu filho, fique tranquilo que Deus vai agir na tua causa. Deus vai assim fazer uma coisa extraordinária, que você vai dar glória para Deus e unicamente para Ele. Amém? Que Deus abençoe toda a igreja, todos os irmãos que estão nessa live, Pai. Põe as mãos sobre eles, guarde e livra de todo mal, em nome de Jesus. Receba as bênçãos apostólicas, curve a cabeça, estenda a mão como forma de concha. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja, não só hoje, mas para todos sempre. E todos dizem amém. E a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Está encerrado em nome de Jesus.